Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui é Flávio Araújo Salazar. Estamos aqui na Rádio Toques de Aruanda com mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude. E mais uma vez agradecendo, antes de qualquer coisa, a oportunidade que vocês nos dão de estarmos aí nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nos seus carros. E hoje um tema muito especial, nós vamos estar conversando, um tema que, se você está encarnado nessa dimensão, você já passou por isso, está passando ou vai passar por isso, que são os relacionamentos, a forma como nós nos relacionamos. Então, tenho toda a certeza que hoje nós vamos ter um programa mais do que especial e vamos conversar, fazer um bate-papo sobre esse tema que diz respeito a todos os seres humanos, até porque o ser humano é uma criatura social. Salve, salve galera, Franz Meyer, pedindo a Deus, aos sagrados orixás, que nos abençoem, que nos ilumine nessa hora, que caso tenha algum espírito não preparado do que vamos realizar, que eles sejam envolvidos, curados, regenerados, encaminhados aos seus lugares de merecimento na criação. Estamos aqui em mais um programa, fazendo aí hoje um bate-papo com vocês de relacionamentos, quando esses relacionamentos começam, o nível espiritual, o nível emocional, o nível neurológico, comportamental desses relacionamentos, para que você consiga, em todos os seus relacionamentos, ter uma harmonia, uma paz, entender o porquê. Muitas pessoas passam aí na vida tendo problemas de relacionamento, né? Algumas não conseguem um relacionamento ideal, outras estão descontentes com os seus relacionamentos, outras ainda estão até contentes, mas querem dar um up, dar uma outra visão no relacionamento, e isso é muito importante para a sua caminhada espiritual. Nós, espíritos, nós, seres encarnados, estabelecemos relacionamentos em um nível sutil através dos chakras, através da forma de pensamento, através dos comportamentos. Então hoje a gente vai falar sobre isso e deixando aí para vocês a nossa página no Face, o CJ, Umbanda Consciente e Juventude. Você clica lá, dá um curtir na página, vê aí os nossos eventos, promoções e técnicas de atendimento. Você pode vir até o Instituto Cultural e Social Plenitude, aqui na Rua Doutor Sérgio Meira, 41A. Você que gosta aí do trabalho espiritual, de consciência de Umbanda. Temos também atendimentos de terapias diversas, do coach, do reiki. Fiquem atentos, entrem aí no nossa página, que tem maiores informações toda semana para você. Muito bom dia, pessoal. Essa sexta-feira abençoada, nós com esse tema relacionamento. Eu entendo que o propósito de nós estarmos aqui nesse planeta, um deles que é muito importante, é o amor. Não é? O amor ao próximo, o amor por si mesmo, o amor incondicional, o amor pela vida,
o amor pelo nosso planeta que nos acolhe, pela Mãe Natureza, né? No entendimento de que todos nós somos um único, formamos, né, um único planeta, formamos uma única essência, formamos uma única vida, né? Nós fazemos parte de algo muito maior, né? De um projeto muito maior e muito mais amplo que mal conseguimos perceber toda a amplitude e dimensão que isso toma, não é? E particularmente, né, o amor é uma das energias mais poderosas que nos move e que nos faz evoluir e que nos leva através desse planeta, né, para uma condição melhor, uma condição de maior consciência e de mais luz, né, de mais aceitação. Então, quando falamos de relacionamento, falamos de amor, falamos exatamente, né, da nossa evolução, né? Os nossos relacionamentos à nossa volta, eles têm uma finalidade, né, que talvez seja de nos fazer evoluir, nos fazer crescer, nos mostrar um caminho para sermos pessoas cada vez melhores. Lindas palavras aí do irmão Paul. Ele falou com palavras muito sucintas, um ótimo exemplo do que é o amor. E o amor, na verdade, é a força geradora do universo, né? O amor é a liga universal que nos une. E o amor incondicional é o único caminho que nos permite realmente retornar de novo ao coração do Pai, ao nosso grande sol central. E os relacionamentos, se não são, deveriam ser as múltiplas formas por onde nós buscamos expressar esse amor. O amor que nós sentimos para com as pessoas, num nível inicial, pode ser entendido dessa forma, mas na verdade vamos entender o que é a sua centelha divina, o que é o seu eu sou. É uma parte individualizada do grande Deus Criador, Pai e Mãe. Como essa parte foi individualizada, a partir do momento que ela se individualiza, ela entra num processo constante evolutivo para que permita ela se fundir de novo a outras centelhas divinas e ao grande sol central. Então, na verdade, o relacionamento é o quê? São duas centelhas divinas querendo se fundir. E é claro, como o plano espiritual, como a grande obra, ela não deixa nenhuma ponta solta, ela aproveita e cria as situações, colocando as centelhas divinas para interagir entre elas em determinadas encarnações, para que as pessoas elas aprendam as muitas formas de amar, e através dessa evolução vão descobrindo o que é o amor incondicional e como elas podem realmente se unir num nível espiritual. E falando de espiritual, em muitas culturas, né, as principais dela, espiritismo e Umbanda, muitas vezes tratam o relacionamento como um karma, né? Então, muitas vezes eu vejo numa discussão de casal, já vi muito. Você é o karma da minha vida, né? Porque tá numa discussão mais fervorosa e a pessoa utiliza essas palavras, né? Para falar de karma, de dharma, enfim. E, na verdade, todos os relacionamentos, eles já existem num nível mais sutil. Então, vamos supor que você ainda não casou, você está para casar, você já tem um relacionamento pré-estabelecido com todos os espíritos que te cercam. Você já tem um relacionamento pré-estabelecido com as pessoas da sua empresa. Você já tem um relacionamento pré-estabelecido com os seus amigos. Isso por quê? Isso porque nós somos compostos e vibramos energias todo o tempo que a gente
estar, que a gente é. Então não é só ao estar vivo, mas quanto mente, quanto ser divino, nós emitimos vibrações. E cada uma das vibrações estabelece a comunicação espiritual de cada ser. Então, uns se comunicam através de um gosto, por exemplo, para a leitura, outros ainda se comunicam num grupo espiritual. E o relacionamento casal, ele tem uma comunicação que pode ser compreendida ou não. Muitos casais, o primeiro visual, né, é o corpo, como a pessoa sorri de repente, como a pessoa olha, qual é o tipo de a cor do cabelo, qual é o tipo de gosto, né? Esse é o primeiro ponto. E isso determina o quanto, depois que você conhece, então você agradou aquilo que você viu e começa a estabelecer uma comunicação, porque você chega na pessoa e começa a expor as suas intenções. E aí está o segredo de todo relacionamento. É você entender qual é a verdadeira intenção de estar ali e querer conhecer e querer se relacionar com essa ou com aquela pessoa. Muitos dos negócios, porque é um negócio na mais pura e divina concepção, quando você tem uma amizade, é um negócio. Você está trocando algo com alguém. Não é um negócio interesseiro, mas é um negócio interessado, entre energias. Num nível centelha divina, você troca informação. É uma informação muito importante que vai promover a evolução. No fundo, é para isso que a gente está aqui, é para evoluir, evolução. E chega um ponto da centelha divina que precisa de uma troca de informação que só o relacionamento pode promover. E aí o que acontece? Essa troca de informação, quanto mais clara ela se faz, mais duradouro ou firme é o relacionamento. O Paul pode falar um pouco mais disso, a importância da comunicação nesse sentido, porque muitas pessoas não têm ou não têm medo de expor o que realmente querem umas com as outras, né? Isso causa um transtorno, não causa? É exatamente isso. Às vezes, até mesmo antes de expor, né, é saber o que quer, né? O que cada um quer de uma relação. E isso é muito importante ter claro. Isso não é uma coisa complicada de se pensar. É que a gente não está acostumado a pensar em termos de meta, né? O que eu espero, né, da relação, quais as metas para a relação. Isso não é para complicar, é para ser simples, né? Então vamos pensar num casal. Então esse casal ele espera ter um bom entendimento no nível intelectual, de conversas, de troca de ideias, de correspondência, né? Ele pode esperar ter um bom entendimento no nível puramente afetivo, né? De amor e de querer, né? O bem maior, né? Um do outro e o bem maior do casal, e também no nível sexual, de ter também um entendimento desse casal no nível sexual. Então são 3 níveis, né? O da mente, do coração e o nível físico. Então a gente pode começar por aí, criando três metas simples, né? A partir disso, uma outra meta para o casal pode ser construir uma família, construir uma vida a 2, né? Construir círculo de amizades, compartilhar das rotinas do dia a dia, né? De uma maneira ou de outra, né? Que cada casal encontra aí o seu denominador. Então, quando se começa a estabelecer assim alguns parâmetros simples para o relacionamento, fica às vezes mais fácil de entender
quando em algum desses níveis alguma coisa não está bem, né? Então, vamos só dar um exemplo. É um casal que não tem interesses em comum, assim, não senta para conversar, né? O que um gosta, o outro não gosta, né? Então, vamos ser bem assim prático, né? Enquanto um está num ambiente vendo futebol, a outra pessoa está no outro ambiente vendo novela. E não tem conversa, não tem um diálogo, o nível do intelecto não está satisfeito. Então, precisa se cultivar, precisa se criar, talvez alguma coisa nesse nível. E aí dá para sentar e conversar, né? Porque aí dá para conversar assim, dizendo assim, olha, no nível do amor está tudo maravilhoso, no nível do sexo é fantástico, né? Na família que nós estamos construindo é tudo muito bom, mas está faltando apenas termos um diálogo melhor, termos interesses em comum, conversarmos a respeito de alguma coisa, sei lá, ir no cinema, ver um filme que os dois gostam e poder trocar uma ideia a respeito disso. Então está faltando alguma coisa em algum nível, né? E aí fica muito mais fácil de abrir para uma comunicação, né? Então a comunicação ela deixa de ser uma reclamação, uma coisa complicada, né? E passa a ser uma coisa bem simples, né? Bem objetiva. Quando o casal estabelece esse tipo de meta, esse tipo de objetivo, fica mais fácil de conversar em relação ao futuro, porque é muito comum nas conversas começar a trazer uma série de eventos, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, porque naquele dia, naquela vez aconteceu tal coisa, e aí começa a trazer uma série de passados, né, e mágoas e tristezas e questões mal resolvidas que não vão ajudar porque não se tem uma meta clara. Qual que é a meta? A meta é a gente se dar bem. Então, para a gente se dar bem, será que a gente precisa realmente discutir todo esse passado, né? Então, olhar, ter um objetivo e ter uma expectativa clara de uma maneira simples, facilita muito a comunicação e facilita os relacionamentos de uma maneira geral, né? Eu dei o exemplo do casal, mas isso serve para amizade, para relação de trabalho e para tudo mais, né? É que na questão casal complica um pouco mais porque envolve o sexo, né? O sexo que é um grande tabu aí, cultural, social, político e religioso. E aí você que tem bastante experiência com a questão de casais, de relacionamento, pô, eu lhe faço uma pergunta. Quando os casais apresentam um déficit de sintonia na questão sexual, quais são os caminhos ou quais são as ferramentas normalmente que você se utiliza? Porque a questão do programa do futebol e da novela é fácil, é só trocar de programa. A questão do filme é fácil, é só, hoje eu vou me permitir assistir um outro filme, mesmo que eu não me envolva 100%, eu faço companhia para minha parceira. E como é que é nessa questão sexual onde as permissibilidades são muito reduzidas? Como é que você, dentro do coaching, da PNL, aborda isso? Sem claro, entregar o jogo, né? Então é uma questão bem interessante, né? Em 10 anos aí de trabalho de coaching, o que eu mais tenho aprendido em relação à questão sexual é que não existem duas pessoas iguais, né? E apesar de que a sociedade imagina que sexo é uma coisa ou é outra, né, cada um precisa descobrir dentro de si como que funciona, como que cada um funciona, como cada um gosta, como que cada um se dá bem. E não tem duas pessoas iguais, não tem duas pessoas que sentem da mesma forma, não tem duas pessoas que se relacionam do mesmo jeito. E eu vou até mais longe. Cada casal encontra o seu caminho e as suas formas, né? Então, às vezes uma pessoa ela pode se relacionar de uma maneira num casamento e depois de um tempo ela separou, terminou e ela começa um segundo casamento e ela percebe que o sexo nesse outro casamento é totalmente diferente do primeiro, né? Porque essa pessoa com quem ela está casada criam, né, uma outra energia para isso. A alquimia muda. E dá um resultado totalmente diferente.
Então é muito simples, né? Quando a gente tem questões sexuais assim, a primeira coisa é a pessoa se descobrir, né? Porque muitas vezes ela está presa em tenho que, ou isso deveria ser assim, ou se não for assim, então isso significa alguma coisa que não deveria significar, né? E o segundo passo seria se comunicar o que descobriu? Exatamente, né? Então eu imagino assim, que fazer sexo é a coisa mais íntima, mais aberta, onde o ser humano mais ele se dá por inteiro, né? Ele se entrega, né? Numa relação sexual, ele está colocando ali, né? O corpo dele, as emoções, toda aquela energia sexual, né? Junto com alguém. Então, se já existe uma relação nesse nível, né? Por que não conversar a respeito, né? Por que tem esse tabu de mas como é que eu vou falar para outra pessoa que tal coisa não me agrada, ou que me agradaria dessa forma, ou que eu consigo, ou que eu não consigo, né? Como é que eu vou falar? Você já está fazendo sexo, já está transando, já está fazendo uma coisa que já é uma intimidade máxima, né? Você falar a respeito é muito simples, né? Não é o que deveria ser o tabu, né? As pessoas às vezes não conseguem, aí a gente precisa realmente fazer uma série de técnicas para destravar, para a pessoa se desinibir, para ela conseguir primeiro entender como é que ela funciona e em seguida poder comunicar, né, para o parceiro, para a parceira, como que tá sendo para ela essa experiência, né? Então, mesmo quando a questão é de cunho sexual, nós voltamos aí para a comunicação. Comunicação é a chave ou uma das chaves principais aí nos relacionamentos em geral, que as pessoas se prendem ou têm medo. E aí agora fazendo a pergunta para o meu querido irmão Franz, que é dirigente de um terreiro, é correto dizer que falta Exu nos relacionamentos modernos, Franz, sendo que Exu, uma das características dele é ser o grande comunicador? Pode-se fazer essa afirmação? Falta Exu nos relacionamentos? Pode-se fazer, falta Exu na maneira essencial de se comunicar para os relacionamentos. Porque, por exemplo, essa questão do sexo e qualquer questão de troca, ela tem 3 níveis arquetipados em 3 identidades espirituais diferentes. Então, o primeiro nível é o nível da intenção. O nível da intenção está arquetipado no nosso querido e amado Exu Mirim. Ele é o Senhor das intenções. Então, toda intenção que está prestes a ser realizada, ela precisa ser formulada. Então, é a questão do planejamento e saber exatamente aonde eu quero chegar com, né? Então, está muito ligado ao Exu Mirim. Então, a questão do relacionamento qual é a sua intenção com a pessoa? Porque muitas vezes os relacionamentos acabam, que eu tenho vivenciado aí e atendido pessoas, porque, a minha intenção era só a parte sexual. E aí eu fui me enrolando, eu fui me atropelando, eu fui fazendo com que ficasse uma coisa, e aí eu fui levando, eu não pus a minha verdadeira vontade, a minha verdadeira intenção, e hoje eu tô com um casamento de 20 anos que eu não consigo mais manter. Esse é o primeiro ponto. Então a intenção do Exu Mirim precisa estar, e é o primeiro passo de toda a comunicação. Depois disso é a expressão. Exu é a expressão. Exu é a expressão da comunicação. Então, no primeiro nível você tem Exu Mirim, trazendo toda a intenção da coisa, formulando talvez um objetivo, e tem Exu expressando esse objetivo, comunicando-a. Então, quando Exu está presente no relacionamento, ele está comunicando. Então eu estou falando, eu estou jogando aberto com a pessoa, é aquilo que o povo falou, de eu quero isso, eu gosto daquilo outro, e estou conseguindo me fazer entender. Então, e isso vale uma dica aí, para todos vocês que têm pedidos aí, todo mundo tem pedidos para Exu, se faça entender.
Não fique nas meias palavras. Meias palavras, não fique rodeando. Exu é direto e reto, é expressão em todo o sentido da palavra. Então fale o que você quer. Muita gente fala, não, vem por exemplo, num terreiro, olha o relacionamento que você estabelece com a entidade. Não, porque eu não sei pedir para a minha entidade, eu não preciso pedir, mas está precisando, por exemplo, de prosperidade, de dinheiro. Então ele não pede pro Exu. Ele vira e fica, não, sabe, eu ajudo muita gente, eu sou... Não. Mas ele não fala pro Exu, eu estou precisando de dinheiro. Entende? Então, são coisas simples que mostram qual é a sua intenção. E quando a expressão e a intenção não se falam, o objetivo não é concluído. Não se manifesta. Esse é o primeiro ponto. E o terceiro arquétipo é o da vontade. É a execução. A execução está na nossa querida e amada Pombogira. Ela é a executora. Ela traz vitalidade no processo, ela traz a beleza da ação, ela faz as coisas acontecerem. E por isso que as mulheres são essenciais assim na nossa vida, porque elas geram. Então, veja, Exu Mirim está na intenção. Eu estou com a intenção de conhecer a menininha lá. Exu vem, depois que a intenção está muito bem determinada, eu estou querendo conhecer a menininha porque eu acho que nós vamos ter uma boa comunicação, porque eu tenho uma empatia com ela. O segundo ponto é expressão. Eu expresso isso de forma clara. Claro, cada um tem o seu método, mas fazendo-se entender. O Exu, eu não acho que pode ser isso. O Exu é isso. Eu acho que eu gosto de você. Ninguém acha que gosta. Ou você gosta ou você não gosta. Esse é um ponto de Exu. Então, para você ter uma boa comunicação, você precisa ser direto e reto. Então, isso para tudo. E aí entra a nossa amada Pombogira, que com isso tudo concluído, ela gera, ela dá vitalidade, ela dá força, ela dá o desejo. Então o desejo se conclui. Então esses três arquétipos dentro do relacionamento, e qualquer relacionamento, eu dei o exemplo do relacionamento do menininho que quer chegar na menininha, mas qualquer relacionamento, seja relacionamento de você com seu pai, você com seu filho, você com o seu patrão, você com a sua entidade, você com a sua religião, você com o seu... Enfim, qualquer relacionamento ele tem 3 passos simples: intenção, expressão e execução. Intenção, expressão e execução. Trazendo para o arquétipo Exu Mirim, Exu e Pombogira. Exu Mirim, Exu e Pombogira. E complementando um pouco essa linha de raciocínio que o Franz conduziu, quando nós estamos falando de comunicação num relacionamento, como que eu vou me comunicar, não é? Para que essa comunicação seja entendida, seja aceita e possa gerar os resultados que cada um busca, né? Então é importante na comunicação nós usarmos mais a palavra eu e menos a palavra você. Então, você não me entende, né? Essa é uma forma de colocar um problema na mão do outro, né? E se você disser assim, eu não consigo me fazer entender, então eu estou trazendo para mim, né? Você não faz o que eu gosto, né? Ou a gente pode dizer assim, eu não me sinto bem com isso que você faz, né? Eu gostaria que fosse feito dessa forma. Quando eu trago para mim, quando eu trago para o eu estou acusando menos e estou esclarecendo mais, estou esclarecendo como que eu funciono, como que é o meu funcionamento, como que eu me expresso, como que é bom para mim, né? Então, na comunicação é importante nós pensarmos um pouco nisso para
termos uma comunicação mais harmoniosa, que possa gerar o resultado que nós queremos, né? E quando for criticar alguém, procure falar o comportamento da pessoa que não agrada, né? E não falar sobre a pessoa, né? Dizendo geralmente com o verbo né? Ah, você é muito grosso. Não diga isso. Diga, quando você fala aquele palavrão, né? Eu me sinto agredido, sou eu que me sinto agredido com o palavrão, não é que você seja grosso. E assim a gente começa a ter uma comunicação mais eficiente, mais efetiva. Para quê? Para o resultado, né? Para uma mudança, né? Para que as pessoas comecem a se entender melhor e tenham, né, mais amor uma pela outra. E não só a comunicação, mas qualquer atitude que você tiver, qualquer pensamento e qualquer sentimento, ele só pode ter duas origens. Ou vem da centelha divina, ou vem do ego. Acredito que grande parte das comunicações dentro dos relacionamentos, sejam eles familiares ou afetivos, não é bem sucedida porque a força motriz que gerou aquela comunicação não foi a centelha divina, e sim o ego. Quando o ego é a força que move, que incentiva a conversa, a comunicação, o resultado só pode ser a dor. O resultado só pode ser coercitivo, porque o ego ele é competitivo por natureza. O ego ele é competitivo por natureza, e nós sabemos, e a cada dia que passa vamos tendo mais e mais comprovações, que o caminho evolutivo, o caminho da evolução é através da cooperação. Então um relacionamento ele não pode em nenhum momento, em nenhuma instância ser competitivo, ou as partes estarem buscando se sobrepor às outras, sobrepor os próprios pontos de vista, as próprias experiências. Então, meus queridos, quando forem se comunicar, se expressar, percebam qual é a origem dessa ideia, desse sentimento que vocês estão querendo compartilhar. O divino, o uno, que seria a sua centelha divina, ou o dual, o denso, que seria o seu ego. Então, vamos refletir um pouco mais sobre essa questão, e sempre que formos nos comunicar, vamos procurar ter certeza de o que está movendo isso e qual é a nossa intenção. Queremos demonstrar um poder adquirido sobre determinada situação, queremos demarcar um determinado território, seja ele financeiro, intelectual, ou estamos querendo apenas ouvir e ser ouvidos com o intuito de melhorar, agregar, evoluir. Quando você, através da sua centelha divina, tem genuinamente um interesse de bem, né, de luz para com a pessoa com quem você se relaciona, você pode então, em um momento, se colocar no lugar dessa pessoa e procurar ver o mundo através dos olhos dessa pessoa, procurando entender como que é para ela essa relação, como que ela vê essa relação, como que ela se sente, o que ela pensa, como que ela ficaria feliz, o que a agradaria mais, o que a deixaria realmente realizada nessa relação. E quando você faz esse exercício simples de se colocar no lugar do outro, você traz para você informações muito ricas, muito preciosas, de como que a relação pode ser melhor, como que a relação pode fluir de uma maneira muito mais harmoniosa, muito mais positiva. Imagina uma relação onde sempre um faz isso pelo outro, né? Um se coloca no lugar do outro, o outro também se coloca no lugar desse um, né? E cada um percebe então a relação não só através do seu ponto de vista, mas também do ponto de vista do outro, né? Então é uma relação muito mais harmoniosa, muito mais feliz, muito mais
cheia de riqueza e de amor. Para que isso aconteça, o ego tem que ser deixado de lado, porque o ego, ele é eu. Então, enquanto o ego estiver no controle, você não vai conseguir se projetar para fora da situação e ter um espectro mais amplo, ou até se colocar na posição do outro. O ego, gente, ele é competitivo, e sempre que existe uma competição, alguém vai perder. Isso não é condizente com uma sociedade evoluída. Pode estar alinhado com uma sociedade avançada, mas não com uma sociedade evoluída. E uma sociedade, para ser evoluída, não precisa ser avançada. Uma sociedade evoluída é aquela que vibra no amor. Então, pensem realmente, identifiquem aonde vocês, dentro do relacionamento ou dos relacionamentos, estão querendo competir. E percebam, gente, que as competições, elas acontecem enquanto o ego não sai de cena, elas acontecem constantemente. Competir para ver o que é o mais importante, qual sono é mais importante, qual preferência é mais importante. Primeiro passo, então, gente, deixar o ego de lado e passar a perceber as coisas a partir da centelha divina de vocês. É aquela porção de vocês que tudo ama, que tudo entende, que só quer cooperar, só quer evoluir, sempre no amor incondicional. É isso. Franz, fala um pouquinho mais para nós sobre a centelha divina dentro de cada um. A centelha divina, dentro do contexto da Umbanda, né? Como a Umbanda olha, a centelha divina é contida de virtudes, basicamente. Então, só virtudes, né? Só virtudes. Não bipolarizadas. Ela bipolariza quando ela está em um grau, por exemplo, humano. Então, quando o ser ele se torna um humano, ele bipolariza para que ele consiga entender e lidar com vários tipos de faixa vibratória sem julgar. Então, gente, só para vocês entenderem e visualizarem isso num termo quântico, essa bipolarização, na verdade, da centelha divina, não é que a centelha divina ela começa a vibrar dualmente, não. Vamos visualizar isso como a centelha divina sendo uma bola de luz, e para ela ter uma experiência na matéria, ela precisa ser recoberta pelo ego, que é como se fosse uma lente que vai bipolarizar essa vibração. Faz sentido para vocês, queridos irmãos? Procurem visualizar um pontinho, que é a sua centelha divina, um círculo maior em volta, e é a partir desse círculo maior que essa centelha divina pode ter a experiência da dualidade. E assim, eu tô falando de bipolarização no sentido de que quando você entra quanto o espírito humano, significa que você já passou e teve experiências por várias paralelas. A paralela vegetal, a paralela animal, a paralela ígnea, a paralela mineral, cristal, enfim. Então são várias paralelas aí. E já teve experiências nesses contextos para que você seja polarizado com aspectos vegetais. Então, vegetal dentro da Umbanda é o Oxóssi, é um aspecto de conhecimento. Aspectos minerais, agregador de Oxum. Aspectos ígneos, equilibrador e graduador de Xangô. Aspectos cristais, é um cristalizador ou magnetizador de Oxalá. Então, essa bipolarização que eu falo, elemental. E é claro que quando estamos na matéria, quando a gente nasce, a gente aprende, e é uma consciência coletiva, por exemplo,
Por que o meu irmão pode pegar esse brinquedo e eu não posso? Porque ele é mais velho. Olha a primeira disputa. Por que o meu irmão pode sair e eu não posso? Porque ele é mais velho. Detalhe, o que é ser mais velho? É ter mais informação. Simples assim. Teoricamente, espiritualmente, deveria ser isso. Então, na verdade, é porque ele está mais sábio, porque ele vivenciou mais. E é claro que isso, infelizmente, para os dias de hoje ainda é uma utopia, né? Porque é uma consciência coletiva, fomos criados assim e tendemos claro, sempre lapidar os nossos excessos e a nossa comunicação com as próximas gerações, mas ainda está muito distante essa realidade. Mas então, e aí o ser se bipolariza. Para que ele bipolariza no sentido de ele recebe a luz divina, ao mesmo tempo que ele drena o que é excesso. Então, quanto ser vivo, espírito humano, ele recebe a luz pelo chakra coronário e tira tudo aquilo que é renovável pelo chakra básico. Então, por isso que a gente bipolariza. E essa comunicação, ela começa a ser muito intensa, porque quando você está no plano físico, você está se comunicando com todas as outras paralelas intensamente, de uma forma consciente ou não. E isso determina a qualidade da sua comunicação. Então a sua centelha divina, ela tem o ego, o ego no ponto positivo é quando ela começa a ter uma identificação. Então, por exemplo, eu sou um ser humano, mas eu me comunico com uma planta, e eu não sou uma planta. Eu tenho qualidades divinas da consciência vegetal, mas eu não sou uma consciência vegetal. Então, esse ego, para que você se situe em determinado tempo, é bom. O ego, dentro dos planos divinos, a função dele é te dar autoconsciência. Autoconsciência. Qual que é a diferença de uma consciência para uma autoconsciência? Tudo que existe tem consciência. Uma pedra, uma planta. Agora, muitas vezes a planta, ela sabe quem ela é em relação às outras plantas, em relação ao ecossistema que ela está inserida, mas ela não sabe quem ela é em relação aos humanos, em relação às estrelas, em relação aos nossos irmãos interplanetários, ou até mesmo em relação aos outros elementos vegetais que vibram em outras dimensões. A partir do momento que você consegue se perceber em relação às outras consciências, aí você se torna autoconsciente e é aí que você ganha um ego para proteger a sua centelha divina e permitir que a sua evolução continue. Desculpe interromper, Francis. Então, é basicamente isso, né? Então, a função a centelha divina é algo virtuoso que foi gerado pela causa primária de todas as coisas, Deus, grande arquiteto do universo, enfim. E a partir daí ela é gerado uma situação de evolução, uma situação dentro de uma virtude. E quando a gente se elementariza, fica dentro das 7 virtudes que a Umbanda acredita: fé, amor, conhecimento, justiça, ordem, evolução e geração. Então, isso é a centelha divina para a Umbanda. Então é um caminho que a gente faz para que a gente possa um dia criar também, gerar e sermos Deus de nós mesmos. Não existe o Deus do homem. O Deus do homem é uma coisa criada. Esse Deus do homem, como alguns falam, se ele realmente é um Deus, ele está em evolução, porque ele é proprietário de alguma coisa. Deus não é proprietário seu, ele é o seu
criador, é o seu eu, ele é o seu hiperconsciente, mas ele não é dono seu, entende? Então, pensando assim, você pensa como centelha divina, porque se eu sou Deus e Deus é tudo, então eu me comunico com o todo, eu sou centelha divina do todo também. E aí a cooperação que o Flávio mencionou e que é uma realidade, começa a atuar constantemente, tá certo? Então, essa é uma explicação da centelha divina. Mas, falando um pouco de centelha divina, energia, orixá, chakras, qual é o chakra, Flávio, que mais expressa a comunicação? Qual é o chakra da comunicação? Se é que tem um que é específico. Eu sei que todos se comunicam, mas tem algum que você, na sua experiência no Reiki, na sua experiência de anamnésia energética, que fala, olha, essa pessoa está sabendo se comunicar, a outra não está? Tem algum efeito físico? Tem, sem dúvida, é o chakra laríngeo, é o chakra que fica na região da garganta, e é muito comum ver pessoas no meu dia a dia de consultório, é muito comum ver pessoas, principalmente mulheres, com esse chakra desalinhado. Por que principalmente mulheres? Porque a nossa sociedade ela é machista, paternalista. Então, ao longo dos anos, as mulheres foram privadas da oportunidade de se manifestarem, de falarem o que pensam. Indo mais além, eu não diria que as mulheres foram privadas disso, mas a porção feminina do seu eu sou, a porção feminina do seu eu sou foi privada disso. Tanto que existe Deus Pai, né? Todo mundo fala Deus é porque Deus é Pai, ninguém fala Deus é Mãe, né? Exatamente, e trazendo isso aí para uma reflexão, para que as pessoas possam entender por que eu frisei a questão do feminino da centelha divina. Porque a centelha divina ela é masculino e feminino, ela contém as duas porções nela pelo fato dela ser uma unidade perfeita. E muitas vezes o homem, como todo homem tem o sagrado masculino e o sagrado feminino, e toda mulher tem o sagrado feminino e o sagrado masculino, às vezes nós pegamos casos de homens com o laríngeo completamente fechado, debilitado, e o sagrado feminino daquele homem que está sendo privado de se expressar, de falar. E isso reflete muito no laríngeo. Para vocês, eu imagino que alguns irmãos devam estar com alguma dificuldade para visualizar isso. Vamos fazer uma reflexão então. Hoje, as mulheres que são ícones, as mulheres que são ícones de sucesso, de poder, elas são arquétipos masculinos. Vestidinho, terninho, gravata. E muitas vezes uma mulher que tem esse arquétipo masculino, ela chega em casa e priva o marido de expressar o sagrado feminino dele. E aí, fazendo aí uma brincadeira aí com as nossas queridas e bem-amadas pombogiras, que adoram se produzir e mostrar o lado feminino, né? As pombogiras devem ficar completamente transtornadas aí quando vem o arquétipo da mulher bem-sucedida, né? São verdadeiros homens de saia. E percebam aí as dirigentes governamentais, né? Para não citar nomes, mas muito dificilmente você vê uma dirigente governamental feminina, sensual, né, que expressa o seu lado mulher. Isso demonstra essa relação do sagrado masculino e sagrado feminino. E só para trazer isso de novo para o contexto do nosso programa, se isso não estiver muito equilibrado dentro
de cada um dos envolvidos no relacionamento, o relacionamento não vai para frente, as comunicações não vão ocorrer e a colaboração não vai acontecer. Vocês vão estar sempre competindo, o sagrado feminino de um com o sagrado masculino do outro num dia e no dia seguinte vice-versa, e aí as coisas não vão caminhar como elas deveriam. Lembrando, gente, que nós estamos falando de relacionamentos em todos os seus mais diversos campos de manifestação, embora nós inconscientemente tendamos a visualizar dentro de um aspecto casamento, homem e mulher, ou uma união marital, mas aqui nós estamos, isso se aplica para pais e filhos, irmãos e irmãs. É muito importante que vocês consigam entender que o relacionamento nada mais é do que uma troca de informação entre centelhas divinas que são masculinas e femininas na sua divindade completa. Então, vamos lá fazer uma brincadeira com relação à comunicação. Eu tenho uma intenção com esse programa de rádio. Eu tenho a intenção de que vocês venham nos conhecer. Tenho a intenção que vocês venham fazer parte do Instituto Cultural e Social Plenitude. Então essa é a minha intenção. A expressão é: venham fazer parte do Instituto Cultural e Social Plenitude participando das nossas ferramentas. O Paul, coaching, constelação, PNL, o Flávio é reikiano, eu sou sacerdote e coach espiritual, todos nós somos coaches espirituais, para que a gente consiga desenvolver essas ferramentas e cause um benefício dos dois lados, porque eu vou desenvolver minha ferramenta e você vai amenizar e resolver o seu problema. Então tá aí a comunicação. Aí agora eu tenho muita vontade que você receba essa mensagem, entre aí na nossa página, o CJ, e queira um contato comigo, com o Paul, com o Flávio. Tá certo? Então, essa sexta-feira, então, atendimento de Exu, Laro Exu, Exu Amojubá. Você que gostaria aí de conversar com o Exu, melhorar a sua comunicação com prosperidade, com comunicação com família, sua comunicação com o seu amor, enfim, a sua comunicação com o mundo, vem aí sexta-feira. Então, meus queridos irmãos, convido vocês a virem aí nos conhecer, venham conhecer as nossas ferramentas aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude. Aqui você vai ter muitas ferramentas para aprender a se comunicar no nível social, no nível familiar, no nível afetivo. Eu, Flávio Araújo Salazar, como terapeuta reikiano, estou aqui presente na casa, pronto para te ajudar. Nosso querido Franz Meyer, sacerdote de Umbanda, coach espiritual, também está aqui para te ajudar. Paul Sanner faz constelação familiar, faz o acompanhamento com PNL, é coach espiritual também, está aqui para te ajudar. E então estamos aqui aguardando a sua presença. E se nada estiver errado na sua vida, tudo estiver fluindo bem, está se comunicando bem, o relacionamento está bom, venha girar aí conosco, venha conhecer os nossos trabalhos de Umbanda aqui, que às terças-feiras nós temos o desenvolvimento espiritual e às sextas-feiras o atendimento de Umbanda. Essa sexta-feira em especial vamos estar trabalhando com os nossos compadres, os queridos Exus, Laro Exu, Exu Amojubá. Então, precisa ver, nós vamos gravar o programa da Tox ou não vai ser o mesmo? Pode ser o mesmo, a gente vai investir na Tox. Então já não é. Então já não é. Você parou no Exu, Exu Amojubá. Não era isso. Você fala. Não, normal, mas assim, um fator atrapalhador. Ele tem um fator atrapalhador. Que não é nem, não que ele esteja mal intencionado, mas é normal. Você
falou Exu Mirim, lotar a sala, você começa a te pilhar de ideia, e você começa a se atrapalhar. Por isso que eu parei, entendeu? Eu errei o dia da minha gira e o horário. Faço isso há 10 anos. O que eu era o dia e o horário? Aí eu até parei, respirei fundo, deixa quieto, deixa eles passarem. Vou pensar você. Já pode encerrar? Já. Falando nos dias e dos horários. Não, você já falou já. Chumirim você já falou. Chumirim é Mojubá. Foi Chumirim que você falou? Da onde que tem que sair isso? Então, mais uma vez agradeço você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanhou em mais um programa. Espero realmente que você possa experienciar os seus relacionamentos de uma outra perspectiva e convido vocês a virem aqui até o Instituto Social e Cultural Plenitude, conhecer as nossas ferramentas de auxílio e desenvolvimento pessoal. Eu, Flávio Salazar, com técnicas curativas como Reiki e outras técnicas, o nosso querido irmão e pai Franz Meyer, sacerdote de Umbanda, coach espiritual, Paul Sanner, coach em todas as áreas da vida. Ele faz constelação familiar para quem estiver precisando de um acompanhamento na família, PNL, enfim, nós temos muitas ferramentas aí, meu querido irmão, para ajudar você nesse seu processo. E se a sua vida estiver tudo equilibrado, em fluxo com a abundância divina, vem aqui simplesmente girar conosco, será muito bem-vindo. Esta semana nós vamos estar com a nossa gira de Exu, então Laro Exu, Exu é Mojubá. Embora a gira seja de Exu, preciso saudar os queridos irmãos que se fazem presentes aqui na sala. Então, Laro Exu Mirim é Mojubá, Laro Exu as Pombogiras, Saravá. Então, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos aí a frequentar o nosso espaço. Lembrando que o atendimento é às sextas-feiras, das 8 às 10, e o desenvolvimento espiritual às terças-feiras, das 8 às 10. Essas são as atividades carros-chefes da casa, mas às quartas-feiras nós temos o curso de apometria e às quintas-feiras nós temos a magia divina e curso de Hatha Yoga. Então, aqui no nosso instituto tem tudo para todos. Espero muito aí que vocês se sintam parte da nossa família e venham aqui nos visitar. Desejo a todos um ótimo final de semana. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Namastê geral e até a próxima semana. É uma satisfação estar com vocês. Até a próxima semana. E vamos deixar aí a nossa consciência voltada para o nosso coração e a nossa chama divina, para que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais guiados pela chama divina dentro de nós, para um mundo de mais amor e mais entendimento, que é isso que nós mais estamos precisando nesse momento. Muito, muito amor e muito entendimento, muita aceitação das diferenças de pensamento, das diferenças de comportamento e muita reflexão, né, para que nós possamos encontrar essa harmonia que todos tanto almejam e tanto buscam. Laro Exu, até os nossos trabalhos. Fiquem com Deus, com todos os orixás. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados
na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.